E quando você se deu conta que você tinha o nanismo, Rafael, na infância, sofreu muito bullying? Como que foi? Como você Vixe. e trouxe isso a seu favor? Eu costumo dizer que tem que tomar muito cuidado com a questão do vitimismo. Tá, Eu não legal. conto piadinhas, eu Tá. conto uma história. Só que eu sou comediante, eu não sou comediante anão. Eu sou um Uhum. comediante. E quando você descobriu que te levava jeito pra ser comediante? Ah, legal. Ele falou, Rafa, se você consegue agradar as crianças, os adultos é fácil. Esse open mic, né, que é a estreia do comediante, tem muita gente que trava também, né? E você tem que ter um raciocínio muito rápido e tem que ter umas saídas. E aí foi até um amigo meu, ele falou assim, rapaz, parece que a Hebe Camargo tava no fundo, fazendo alguma entrevista. Fala, Rafa, não existe público ruim. Existe comediante que não conseguiu entender o público. Você gosta de qual tipo de música, né? Tá sempre com fone de ouvido. São raras as vezes que eu tô ouvindo música. Eu sempre tô ouvindo alguma coisa, alguma notícia, algum podcast. Você dirige carro normal? Quais são as limitações que você sente mais no dia a dia? Qual que é a sua altura? Eu falo que parece um arquivo zipado, um amigo meu fala. E eu também fiquei super feliz. Na hora que você falou, vamos, eu falei, eu gosto de falar, hein? Não tem, né? Muito bem, pessoal. Hoje eu voltei a gravar aqui em casa e recebi um convidado aqui, o Rafinha. Aliás, todos os meus convidados são especiais, mas o Rafa Ribeiro é muito especial. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. O Rafael Ribeiro é daqui de Bebedouro e ele vai falar sobre a profissão dele inicialmente, né? E depois vai falar sobre o hobby que, na verdade, virou a profissão também, né? O Rafael Ribeiro é mais conhecido já na cidade, mas principalmente na comunidade entre os comediantes de stand-up comedy, né? Stand-up comedy estava bastante em alta, era uma tendência já mundial, principalmente nos Estados Unidos, e no Brasil começou também a engrenar. Aí teve a pandemia e deu uma brecada geral, né? Exatamente. Nos espaços. Em São Paulo, no Rio. Infelizmente, acabou prejudicando bastante os profissionais comediantes que trabalhavam, já estavam trabalhando há algum tempo, investindo, inclusive abrindo casas em São Paulo. Enfim, como a grande maioria dos trabalhadores sofreu, especialmente aí essa ala dos comediantes, dos atores que trabalham em casa de espetáculos, né? E eu vejo que as casas estão retornando, os shows estão retornando, né? E isso me deixa bastante feliz. Então vamos lá, o Rafael, pode se apresentar aí pro pessoal. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, doutor. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanho os vídeos, eu acho muito interessante a temática, o trabalho. E, bom, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou formado em administração. E eu, como você falou, eu trabalho numa empresa, né, numa cooperativa de crédito, inclusive aqui da cidade, e comecei no stand-up também, vai fazer 2 anos ainda, que eu comecei a me envolver mais, né? Consumir eu já consumia, né? O tipo de material, de assistir, de acompanhar quando tinha na cidade, eu já consumia esse tipo de cultura. Mas vai fazer 2 anos que eu tô né, tentando buscar o meu espaço aí. E você tá com quantos anos, Rafael? Eu tô com 33. 33 anos. 33 anos. Tá. Pra quem não sabe, o Rafael tem nanismo, isso, né? Isso. De todo mundo, de histórias que a gente viveu. E eu comecei a exagerar, né? Comecei a pegar porque a comédia stand-up, ela realmente eu puxo o exagero das coisas. Uma caricatura da situação. Uma caricatura da situação. Inclusive, o próprio Instagram do Rafael é Rafa Ribeiro Anão. Isso. O anão é uma palavra considerada até pejorativa, mas é uma coisa que você já tem bem trabalhado na sua vida, né, Rafael? Isso. Eu costumo dizer muito que eu levo isso, o anão, a forma que você fala vai muito da pessoa, né? Aquele anãozinho ali, aí já é mais ruim, é pesado. Ou não, o Rafa, o anão. Porque é muito difícil você levar para as pessoas, tipo, aquele cara que tem nanismo. O termo nanismo. Esse é mais um termo médico, né? Na comunidade médica, é difícil as pessoas saberem, né? Então eu levo muito. Até tive uma discussão com uma menina que tem nanismo numa live que eu acabei fazendo e a gente comentou sobre isso.
Ela falou, nossa, é muito, muito complicado a gente exigir que as pessoas mudem um termo que é praticamente popular, né? Uhum. Por causa de uma questão nossa. Não é uma questão, sabe? É muito mais profundo do que isso, Uhum. entendeu? É a questão da aceitação, a questão de calma, Sim. vai de leve, não é bem assim, né? Uhum. Então, por isso, até coloquei isso daí para poder deixar bem claro que não existe essa questão comigo, Sim, entendeu? sim. E quando você se deu conta que você tinha o nanismo, Rafael, na infância, assim? Sim, foi aos poucos. Até faço uma brincadeira que já me perguntaram, tipo, quando que você descobriu que você era não? Eu falei, quando eu olhava meus amigos, todos conseguindo alcançar os interruptores e eu não. Então, assim, na realidade, foi uma... Eu agradeço muito aos meus pais, Uhum. que desde o início já foi me mostrando, ó, Legal. Isso é fundamental, existe né? uma diferença, existe algo que você se difere das demais, você não vai crescer, Sei, E eu também fazia fazia um acompanhamento no Hospital das Clínicas em Ribeirão. sei. Então, desde cedo eu já sabia, eu já me envolvia com Uhum. a minha situação, com o que eu tinha. Então, meus pais sempre foram, mas nunca me deram diferença, Sei, sabe? Eu sei. chegava em casa, meus amigos fizeram uma piada comigo. Uhum. Meu pai, tudo bem, Uhum. entendeu? Seja criativo, faça piadas, mas não de forma agressiva, Sei, sei. mas conviva, se envolva, né? Então eu tive muito apoio dos meus pais Uhum. nesse sentido. E aí foi natural, né? O envolvimento com o nanismo é Sei. natural. Que legal. Isso eu acho que é fundamental, né? E Exatamente. você tem irmãos? Tenho uma irmã, Aham. ela não tem nanismo É. e Ela é ela tem 30 mais anos. nova. Um ano mais nova. Não, 3 anos mais nova. Ela Três. tem 30, eu tenho 33, Tá. ela tem 30. Aham. 3 anos mais nova. Sei. E na família dos seus pais tem alguém com nanismo ou Não, não? ninguém, nem da minha mãe, nem do meu pai, ninguém na história não teve nanismo, ninguém. Foi só Entendi. eu fui o escolhido. Sei. E você, ao longo da vida, assim, da infância, sofreu muito bullying? Como que foi? Como você Vixe, contornava, assim, as situações de... com piada, doutor. Eu sempre É, fui muito. é, Eu sempre tive muita aceitação mesmo. sei. Que, assim como o menino que era gordinho, ou que era muito magro também Eu também, tinha. japonês, sofri por Japonês. bullying desde... Qualquer um que foge um pouco do padrão que eles Sim, falam já é é. motivo, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo e lá tinha muito japonês, né? Quando eu mudei para Bebedouro, foi na quinta série, eu mudei, estava na 89, mais ou menos. E não tinha nenhum japonês aqui na cidade, assim, era muito pouco. Tinha o professor Shinsula do colégio, tudo, mas era muito pouco. Então as crianças estranhavam, né? E sempre teve piadinha, assim. E realmente, a gente tem que fazer isso, levar na esportiva, né? E hoje você acabou tirando proveito do que tem de melhor em toda a situação, você se fortaleceu, né? Exatamente. E trouxe isso a seu favor Sim, na sua vida, né? exatamente. Eu costumo dizer que tem que tomar muito cuidado com a questão do vitimismo, Sim, sabe? sim. Eu acompanho muita gente Legal. que tem nanismo nas redes sociais, e enfim, e eu percebo muito esse lado do vitimismo, sabe? Da Sim. pessoa, porque o fulano me mandou um direct aqui me dizendo umas coisas que Aham. pesada. Cara, você é aquilo? Ele disse a verdade? Uhum. Não. Então apaga. Bloqueia o cara, Sim. restringe a mensagem dele. Sabe Aham. assim, eu recebo diversas piadinhas que eu não gosto, eu não fico feliz com aquilo. Mas não fico nas redes sociais me criando um negócio que não existe. Uhum. Então, quando a gente dá moral para esse tipo de coisa, aí Sim. que eu acho que aumenta um pouquinho. Você fica na mesma vibração, né? Entrando na ressonância, aí você pode ser afetado, né? Mas como Isso, perfeito. você não vibra nessa mesma, né? Nessa mesma onda, né? E você, você sendo um humorista, você vai aproveitar essa situação Uhum. de diferença de altura, né? Bom, e vai fazer piada sobre isso, né? Como você tem feito, eu acho que esse seria o principal apelo da sua vida como comediante, né? Uhum. E você sente que outras pessoas com nanismo não gostam disso? Ficam afetadas com o seu tipo de humor? Sim. Uma coisa que é bem interessante, quando eu comecei a fazer stand-up, eu comecei a falar da minha vida. Uhum. Eu sigo uma linha dos meus textos, que é o storytelling lá que eles falam, que é Uhum. contar um pouquinho de histórias. Tá, Eu não legal. conto piadinhas, eu Tá. conto uma história.
e que tem momentos que são extremamente engraçados, coisas que acontecem. Só que eu sou comediante, eu não sou comediante anão, eu sou um comediante. Então, quando eu comecei a fazer, eu contava da minha história. E minha história, ela tá muito ligada com o nanismo. Sim. Eu vivo com o nanismo, na pele e osso. Não sou um cara grande que fala de pessoas com nanismo. Sou uma pessoa que tem nanismo. Quando eu comecei, eu fiz muita piada referente a isso. E muitas pessoas, né? Tem um pessoal que tem uma associação de anões no Brasil, tem uma do mundo, tem várias associações. E que algumas pessoas se incomodaram, né? E eu sempre defendendo esse lado. Falei, gente, estou falando de coisas que acontecem na minha vida. Não estou falando mal de vocês, não estou falando do fulano, da ciclano, estou falando da minha vida. Só que eu não levo mais. Eu estava até agora há pouco escrevendo algumas coisas, uns textos novos. E eu não falo do nanismo. Eu falo do meu envolvimento diário da vida, que o nanismo faz todo sentido nas minhas piadas, né? Mas sim, já tive muitos confrontos de, não gostei. Aí eu peço perdão, falo, me desculpa, de verdade. Não te ofendi? Não, é que eu não gostei. Tudo bem. Teve até uma vez eu fui fazendo um bar, comédia, e teve uma senhora que ficou bem na minha frente, e o bar inteiro rindo, e ela não tava. Ela tava incomodada. E eu fiquei incomodado com ela. E é engraçado, quando a gente faz, e uma pessoa só não gosta, eu fico mal. Eu falo, caramba, a gente quer acertar 100%. Terminou o show, eu tava sentado no balcão, conversando com o dono do bar. Ela veio. Aí eu falei, eu precisava falar com a senhora mesmo. A senhora não gostou, a senhora entendeu o show no sentido que é comédia, é piada. Ela falou, não entendi, que você fala muito mal de anão. Aí eu falei, senhora, eu sou anão, entendeu? Então eu não tô falando mal de anão, tô falando da minha vida, coisas que são engraçadas comigo, que acontecem. Aí ela assim, mas você... Aí ela ficou meio gaguejando, ela ficou desconcertada. Eu falei assim, sente que... Não tô falando de um anão ou de um segundo anão, tô falando do Zé, da Maria, tô falando de mim. E aí ela aceitou um pouco, aí ela até começou a dar risada, aí ela sentou do meu lado, a gente começou a conversar, e eu quebrei isso nela, né? Então essa questão pesada de achar que a gente tá... Não, relaxa, né? Não tô... Eu amo as pessoas que têm nanismo no sentido de protegê-las, de apoiá-las na luta contra o preconceito. Ixi, eu sou um dos pioneiros se precisar de mim, né? Mas é piada. Sim. É só uma... E quando você descobriu que te levava jeito pra ser comediante? Legal. Foi num aniversário, uma festa de aniversário, e a gente tava na varanda da casa da minha amiga, e eu tava sentado, comecei a conversar, e de repente, eu tava soltando piadas aleatórias de todo mundo, de histórias que a gente viveu, e eu comecei a exagerar, né? Comecei a pegar porque a comédia stand-up, ela realmente, eu puxo o exagero das coisas. Uma caricatura da situação. Uma caricatura da situação. E aí eu comecei a exagerar alguns pontos, comecei a fazer... E um amigo meu que tava ali junto, terminou, a gente tava rindo e tal, toda a festa parou pra assistir, mas eu sem perceber, foi tão natural. E um amigo meu, depois, passou um tempo, ele falou, Rafa, você podia fazer stand-up, pensa nisso. Eu falei, cara, será? Ele falou, monta alguma coisa e tal. Eu falei, tá bom, e deixei guardada essa opinião dele. Passou um tempo, esse mesmo amigo, né, foi até, posso citar o nome dele, o Júnior, ele me chamou para fazer uma palestra numa escola aqui em Bebedouro, para as criancinhas mesmo, para falar sobre preconceito. Era uma semana que falava sobre preconceito. E eu falar um pouco da minha vida. Só que era uma palestra séria. Eu tava nessa vibe de palestras que eu tava dando e tal. Falei, tá bom, eu vou lá, Júnior. E eu esqueci de preparar. Ele virou e falou assim, Rafa, você tá preparado? É hoje. Eu falei, caramba, é hoje? Ele falou, mas você tem que falar do nanismo. Eu falei, bom, é minha vida. Eu vou chegar lá e falar um pouquinho da minha história pra eles. Quando eu cheguei lá, doutor, eu comecei a contar histórias, mas virou uma piada. Parecia um showzinho de stand-up pra criança. Legal. E até um amigo meu, ele faz stand-up já, ele falou assim pra mim, ele falou, Rafa, se você consegue agradar as crianças, os adultos é fácil, porque criança é muito crítica com que é engraçado. Ou ela acha engraçado, ou ela acha você terrível. E aí eu falei, nossa, e as crianças adoraram, né? Que tipo, legal. a gente brincou. Tinha uma criança do meu lado que ela não tinha uma perna, a perna esquerda, se eu não me engano. E eu comecei a fazer piadas, ela estava tão envolvida, porque ela também tinha uma deficiência, e ela estava tão envolvida, se divertindo, acabei fazendo piada com ela, e ela rindo mais ainda, não desmerecendo nada a ver, mas fazendo piadas ali. E depois que eu saí de lá, esse meu amigo, falou assim, tá vendo? É isso que você precisa só trazer isso para um palco.
Aí eu cheguei em casa, escrevi e falei, acho que eu vou começar. Acho que eu vou... Isso faz uns 2 anos Faz já. 2 anos. Caramba, e quando foi a sua estreia? O que você... Nossa, foi péssimo. É? Foi péssimo. Eu fui aqui em Bebedouro, numa hamburgueria, vende hambúrguer artesanal. Sim. Tava com a minha irmã ainda, eu tenho essa foto desse dia ainda. Eu olhei assim pra ela e falei, Flávia, ali tem um palco e daria muito certo fazer um clube de comédia. Porque é Sim. pequenininho, muitos comediantes, igual você falou, em São Paulo tem muitos clubes de comédia, tem, e são pequenos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os clubes de comédia são muito pequenininhos porque os comediantes gostam pra testar piadas Sim. e tudo mais. Falei, aqui daria um ótimo clube de comédia. Bebedouro não tem nada disso. Quando os comediantes vêm, eles precisam ir em teatros, lotar teatros, para poder garantir o cachê, tudo. Falei, a gente podia fazer um circuito e trazer os comediantes para cá. Comecei. Eu tenho uma visão meio que empreendedora, assim, eu gosto muito disso. Aí ela falou assim, pô, é verdade, hein, aquele palco ali daria certo. Aí eu fui no dono e falei, cara, eu preciso falar com você. Aí ele falou, vamos marcar de conversar um dia na semana. Eu fui lá. E aí eu ofereci, falei, cara, eu ofereci a ideia, falei, você podia fazer um circuitinho de comediante, a gente começa a entrar em contato com eles, ver como é que faz, qual o custo, para eles virem aqui. Ele adorou a ideia e falou, ó, vamos começar, mas eu queria começar com você. Falei, comigo? Eu nem falei para ele do meu projeto de fazer, eu só queria trazer porque eu gosto de consumir. Aí eu falei, ele falou, vamos começar com você, a gente vende a ideia em Bebedouro. Vamos. Vendemos, escrevi um texto. E quando alguém tá começando, é normal fazer 5, 10 minutos, 15 no máximo, estourando, para você agradar o povo e ir embora. Eu fiz 1h30 de texto. Escrevi 1h30 de todas as histórias da minha vida. Falei, isso aqui eu lembro que foi legal. Isso aqui. E, doutor, eu cheguei lá com um caderninho e comecei a contar. Parecia que eu tava contando por uns amigos. Algumas entrou muito, foi muito engraçado. Outras, meus próprios amigos que estavam lá me apoiando, comentavam e eu fazia piada. Mas foi 1h30, foi cansativo. Foi algo extremamente... nada a ver com a ideia do stand-up, né? A proposta ali. É a proposta. Mas daí eu comecei. Aí tinha um cara até fazendo som de violão. Ele falou, cara, eu gosto muito de stand-up, eu vou te dar umas dicas. Eu falei, passa aí. Aí ele começou a me dar... Comecei a receber dicas de todos os lados. Legal. Comecei a estudar o stand-up, o que é, né? E eu fui desbravar, tipo, porque em Bebedouro não tem comediante ainda, né? Tipo, tem eu, tem mais alguns outros que estão surgindo. Então eu comecei a desbravar, tipo assim, comecei a fazer aqui em Bebedouro as coisas acontecerem, né? Então quando o Murilo Couto, ele veio para Bebedouro fazer um show, comediante, vocês conhecem talvez do programa do Danilo Gentili e tudo, ele... É comum ter um comediante que está começando abrir o show, fazer o open mic que eles chamam. E eu descobri que existia essa oportunidade, estudando. Falei, nossa, eu queria fazer esse open mic pro Murilo aqui em Bebedouro. Como que eu faço? Fui atrás da produção, liguei e eu consegui. Aí eles falaram, ó, você tem 10 minutos, pra você fazer um texto de 10 minutos. Peguei o meu melhor texto, assisti todos os vídeos que eu gravei na escola e lá na hamburgueria. Falei, qual que foi o que mais pegou, a ideia que mais pegou, que mais deu risada e tal? Esse. Então, montei em 10 minutos e fui lá abrir o show dele. E o que é engraçado, porque Bebedouro não era uma terra que tinha comediantes. Até os produtores dos grandes comediantes falaram, mas Bebedouro tem? Porque era comum trazer comediante para cá, mas não sabia que tinha um local. Até a Gazeta, na época, o jornal, ela soltou, olha, tem um comediante em Bebedouro. Tipo, porque foi algo tipo, inédito, né? Assim, de ter alguém que faz stand-up aqui. E isso quando foi? Isso foi... Ó, eu comecei em abril do ano retrasado. Eu acho que foi em junho, julho, que ele veio pra cá. Nesse tempo foi o tempo que eu comecei a estudar e fazendo stand-up. Porque a técnica leva realmente à perfeição do negócio. Então, falei, mesmo que foi ruim, vou continuar fazendo, vou continuar chamando meus amigos, ou vão lá me apoiar, me faz as críticas do que foi ruim, do que foi bom. Eu tenho um amigo meu que, inclusive, o primeiro dia ele foi, e todas as vezes que tem ele vai. Inclusive, ele tá até me ajudando a escrever uns textos, assim. Ele tá me dando umas ideias, né? Que é um cara que tá me apoiando. Então, é importante ter visão de fora, tudo. Mas foi tudo assim que começou. Foi tudo algo que... Aí eu fui me envolvendo e criando essa paixão, né? Eu vejo que esse open mic, né? Que é a estreia do comediante, tem muita gente que trava também, né? Que dá um branco ali. Tem.
Porque, querendo ou não, você tá ali fazendo para 500 pessoas, que no nosso teatro cabe 500 e poucas pessoas. No dia do Murilo tava quase lotado. Tem um comediante bom assistindo, porque no dia que eu fiz pro Murilo, ele fez muita piada com relação ao fato de eu ter nanismo, o fato de eu ser anão. Ele até se divertiu muito com isso, assim, ele tava muito, muito, muito leve em relação a isso. A gente conversou muito no camarim e ele tava do lado assistindo. Tem muito comediante que não assiste, fica no camarim esperando eu terminar o meu tempo para entrar. Ele ficou do meu lado o tempo inteiro, os meus 10 minutos, assistindo eu fazer. E eu falei, nossa, que pressão, sabe? Que coisa pesada que é, né? Mas como era 10 minutos, eu me preparei só pros 10. Eu tava, sabe assim, esqueci o mundo, só fiquei nos 10. Então deu tudo certo, sabe? Eu consegui entregar bem. Tem até filmado até hoje. Falei, eu preciso filmar esse momento, que acho que é o meu primeiro aí. Foi o primeiro grande evento. Meu assim, primeiro né? grande boom de stand-up. Que legal. E você conseguiu enxergar esse seu amigo ali assistindo? Você consegue ver o rosto das pessoas ali em cima ou não? Não, porque eles apagam, né? Eles apagam a luz da plateia e deixam o foco só na gente. Então eu não sei quem tá, eu não sei quem que tá assistindo, quem não tá. A gente só escuta as risadas, comentários de um ou de outro, que a gente consegue ver mais ou menos, né? Mas ver mesmo é bem difícil, assim. Eu não vi ele lá, não. Mas ele tava. Que legal. E você tem que ter um raciocínio muito rápido e tem que ter umas saídas, porque tem pessoas que perguntam na hora, né, interrompem lá no momento da piada e você tem que se contornar. Exato. Né? Principalmente burgueria, bar, quando você vai fazer, muitas pessoas, no Brasil pelo menos, São Paulo acho que é mais comum a cultura stand-up, a comédia, né, nos bares e tal. Aqui ainda não, aqui a gente ainda tá desbravando. De pessoas que não sabem o que tá acontecendo. Então, às vezes, você tá lá com o microfone, contando algo, uma história, e aí eu conto um detalhe da história que às vezes nem é piada. Aí tem um cara lá que já bebeu um pouco mais da conta, e ele vai lá e ele comenta. Ele solta um comentário. Que nem eu fui fazer em Araraquara. Quinta-feira, agora. É um bar muito legal lá, que entendeu a proposta do stand-up e modificou toda a estrutura dele para atender. Então, o palco, as cadeiras são todas viradas pro palco. Então, tá parecendo um comedy club mesmo, né? Em Araraquara. E aí, já é a segunda vez que eu faço lá, eu me sinto muito bem e à vontade lá. E eu tava indo muito bem, a galera se divertindo e tal. E quando eu fui tocar minha música, eu tenho uma música que eu compus para completar o meu show. Eu falei para eles, vou tocar uma música. Quando eu fui pegar o violão e montar, uma mesa lá no fundo começou a brincar, a conversar entre eles. E isso acaba atrapalhando, porque as pessoas acabam perdendo foco. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que nós estamos num ambiente que é natural, as pessoas às vezes conversar. Então, você tem que fazer piada rápida. Sabe? Piada rápida e aí foi até um amigo meu, ele falou assim, rapaz, parece que a Hebe Camargo tá lá no fundo, tá fazendo alguma entrevista lá. Porque aí então foi até onde eu usei. Falei, gente, tá tendo alguma coisa aí no fundo que a gente não tá sabendo? E aí a pessoa, eu falei, não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus, relaxa. E aí a gente consegue retornar e voltar a conversar, chamar a atenção deles pro que tá acontecendo no show. Mas tem muito. No teatro é mais difícil, viu, doutor? Tipo, porque as pessoas estão ali para assistir o show. Isso, né? Elas sabem que elas têm que ficar em silêncio, respeitar o time. Eu vejo com um amigo meu, André Galiano, ele é cantor, quando ele vai cantar em barzinho, assim, é bem diferente do que cantar no teatro. No teatro ele se realiza, porque as pessoas estão ali para assistir ao show, né? Exatamente. No barzinho é bem diferente, né? Exatamente. E esse circuito que você está fazendo, você e mais pessoas, ou como que está sendo? Então, quando eu comecei a me envolver com stand-up, eu conheci uma galera de Ribeirão Preto, que faz stand-up já faz um tempo. E eles me acharam. Eles falaram, mas você tem comediante em Bebedouro? Eu falei, agora tem. Eu falei, então, chega mais perto aqui. E aí eu comecei a conversar com alguns, comecei a trocar figurinha, a gente começou a se envolver junto. Então, quando a gente vai, e que nem quinta-feira eu fui para Araraquara, domingo passado a gente fez em Matão, terça eu fiz em Ribeirão Preto. Quando a gente vai, eu sempre levo mais gente, porque é um momento da gente dar uma força, sabe? Ninguém tem espaço para fazer hoje. Então, quando a gente consegue um espaço, falou, traz o seu texto e vem aqui, para você testar, para você colocar em prática, praticar isso num palco, né, e ver se as pessoas gostaram, e para você também ser conhecido, as pessoas começarem a te seguir, falam, pô, que legal esse trabalho, tô aqui para te apoiar, né, então a gente sempre anda meio que junto, assim, sabe, a gente anda, é comum os shows terem 3, 4 comediantes,
e a gente andar junto. E como está sendo aí Bom, é que você foi em hamburgueria, em bar, tudo, que está tendo limitação de pessoas, 40%, Perfeito. ou nos teatros, como estão sendo? O teatro eu ainda não fiz, mas eu tô acompanhando. Tá tendo limitação, então eles colocam 2 cadeiras, limita 2. 2 cadeiras, limita 2, pelo que eu vi, pelas que as pessoas estão me dizendo em cidades maiores que estão tendo. E bar, sim, limitação de pessoas, tem muita pouca mesa sendo consumida ali. Eles diminuíram o número de mesas e distanciaram bem. Né? E fica mais difícil para o comediante atuar nesses lugares assim, né? Com limitação, né? Do que casa cheia, né? Casa cheia é mais fácil de você ser ovacionado, né? Um dá risada já espalha para todo mundo. Já né? espalha. Mas a risada, ela atrai risada. Né? Ela atrai. Que nem quando eu fiz em Ribeirão, terça-feira, foi muito boa pergunta nesse sentido. Tinha 1, 2, 3, 4, acho que umas 5 mesas sendo usadas. O bar estava bem menor, né, o número de mesas, mas só tinha 5 mesas. Eu fiquei com muito medo disso. Falei, nossa, quanto menor o público, é mais difícil. Você tá ali com a pessoa. Parece que eu tô contando uma piada por uma pessoa. E foi um grande desafio e a gente conseguiu entregar bem, assim, sabe? Foi muito divertido. E no final eu falei, nossa, eu tenho que colocar na cabeça, né? O Fabiano Cambota, que é um grande comediante que a gente trabalha junto, inclusive, ele fala pra mim, ele fala, Rafa, não existe público ruim. Porque muitos comediantes jogam a culpa no público. Nossa, hoje o público tava ruim. Ele falou, não existe público ruim. Existe comediante que não conseguiu entender o público, entendeu? Então você vai com a proposta, começa o show, se você perceber que tá difícil, porque as pessoas às vezes não têm a questão cultural, você vai falar de política com o pessoal que não gosta muito, você já tem que ter a sacada de mudar o seu show, né, e o seu script para piadas que não seja mais desse lado, né? E aí, onde eu lembrei disso que ele falou, eu falei, não existe público ruim, não existe quantidade ruim, tem 3, 4, você vai ter que ter a mesma potência de piada para 50 mil pessoas, que é o show do Whindersson Nunes hoje, que ele consegue. Então, eu tenho sempre isso em mente, sabe? Vou escrever? Não, tem que ser boa para todo mundo. Se tiver criança, tem que rir, e se tiver uma pessoa muito idosa, tem que rir também. Então, tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E você foi lá com esse Fabiano Cambota lá em São Paulo, né? Que eu vi, é um Cambota Show Drive-In, né? Isso. Todo mundo no carro. Isso. No shopping Vila Lobos. No Vila Lobos. E tá sendo legal isso? Foi uma experiência muito diferente. Para eles que fizeram bastante, eu acho que eles devem ter pego o ritmo, tanto que acabou, né? Eles falam que já acabou, já voltou o teatro, então eles pararam logo isso. Foi uma forma deles ganharem o dinheiro deles, né? Porque realmente ficou 7, 8 meses aí sem nenhuma renda do stand-up. É diferente, por quê? Porque stand-up é igual um show de teatro. Você tem que ter a pessoa ali vendo. É um show de ser corpo, né? Você tem que mostrar. E ali no carro, você não consegue ver a expressão das pessoas. Você não consegue ouvir a risada, se entrou a piada. Deve ser difícil, realmente, né? E sabe uma coisa que foi muito engraçada? Eu contei muita coisa que num teatro explodiria de dar risada. Só que lá é assim, as risadas elas são buzinas. Então, se a pessoa achar engraçada, tem que buzinar. Só que muitos dão risada dentro do carro, que eu percebi na frente ali, só que esquece de dar buzina. E quando vai dar buzina, já passou, 3, 4 minutos da piada. Entendi. Então você já tá contando uma outra, e a pessoa tá dando buzina. Aí você tem que parar e falar, calma, elas estão rindo daquela outra que eu contei. Então você se perde o timing. Sei. Então é mais um show de entretenimento, né? Por que para bandas funcionou muito o drive-in? Porque você tá tocando ali, a galera tá curtindo, tá escutando, tá assistindo o seu show, beleza? Mas pra comédia, eu acho que foi um grande desafio, mas valeu. E a comédia, o stand-up por online também não vingou, né? Nossa, online, então foi bem ruim, assim. Assim, acompanhando, eu não fiz, não conheço ninguém próximo que fez, mas alguns que fizeram eu assisti. E é bem difícil. Por causa disso, não tem o contato humano. A interação ali, né? Teve umas pessoas que usou a tecnologia que eu achei incrível. Eu sou muito a favor da tecnologia. Eu acho que ela provou que está preparada para nos suprir nesses momentos, assim. Teve comediantes que colocou televisões com pessoas assistindo. Então ela conseguiu ouvir as risadas das pessoas em casa. Entendi. Então isso eu acho que foi positivo, porque ela consegue ter o retorno meio que quase igual que um teatro ou um clube de comédia.
Eu achei muito positivo, eu achei muito interessante essa ideia, para não ficar parado, para testar piada, para poder estar ali rodando, né? Mas eu acho que nada troca o... Tanto que nós estamos quase que indo para uma entrada no novo normal, é que eles chamam, no voltando, né? Urgente, com ansiedade de voltar por causa disso, porque tudo que eles tentaram, a gente viu que, de uma certa forma, funcionou em partes, né? Nada troca o cara sentado numa mesa ali, comendo e assistindo um show de comédia, ou num teatro lotado, ou um teatro com pessoas assistindo, né? É bem diferente. Ainda mais nesse meio, né? Pra gente que é médico já é complicado fazer telemedicina, é horrível você ficar conversando com o paciente lá pelo computador, você não consegue ter interação, né? Você não sente direito, né? Você não consegue fazer uma relação assim, médico-paciente normal, não consegue examinar adequadamente, é horrível mesmo, né? E para comediante, então, que você precisa ter aquele retorno imediato, né? Além das entrevistas, dos shows ficarem gravados na internet, isso também acaba, né, depois você perde aquela piada, você não dá para contar mais, todo mundo vê de graça depois, né? Exatamente. Então acho que isso também você tem que criar piada nova. Porque você criou uma piada, a pessoa já assistiu lá do Belém do Pará, a pessoa já assistiu a sua piada ali. Se você for fazer um show lá, ele não vai falar assim, já assisti isso daí, já não é tão... Peraí, deixa eu dar... eu gosto de falar, hein? Não tem, né? Eu lembro que você tinha um programa na rádio, não sei, nem lembro que rádio que você tinha. Você até me convidou uma vez para participar do seu programa, não pude naquela vez, agora eu tô te retribuindo esse convite aqui, né? E que programa que era que você tinha mesmo? Chamava Santa Bobagem, lá na RB. Ah, é? Até a ideia surgiu nossa mesmo, eu amo rádio, amo rádio, eu amo comunicação, amo me comunicar, televisão, rádio, teatro. E aí eu queria montar um programa aqui em Bebedouro que tivesse o mesmo perfil que o Pânico tem, as grandes rádios têm, um programa mais descontraído, sem aquela questão toda tradicional. Que em Bebedouro eu não sentia que tinha um programa tão jovem, sabe? Eu pelo menos desconhecia. E aí eu convidei alguns amigos que consomem rádio. Primeira coisa que eu falei, um amigo meu que trabalhava comigo consumia rádio, falou, eu gosto muito, e ele é engraçado, falei, vem comigo. E pessoas que entendem de rádio, manusear rádio, que sabe o time que precisa. E aí eu cheguei na proposta da Rádio Bebedouro e falei, a ideia é essa, se vocês toparem, nós criamos nome, logo, criamos tudo. E começamos. E a ideia realmente era levar pessoas para fazer entrevista, mas de uma forma muito, muito leve, nada naquele tradicionalismo de rígido, rádio. assim, não. Rígido, nós temos que falar assim, temos que suportar. Não, levei muita gente... que entendeu. O programa ainda tá no ar, assim, já tá rolando. Eu precisei sair porque não tava conseguindo enquadrar na minha agenda, tá ficando uma coisa muito louca. Mas o programa ainda tá no ar e tá com uma qualidade incrível, tá bem legal. E tem até um amigo meu que tá começando na comédia e ele tá lá fazendo o programa. Eu falei pra ele, cara, continua. Ele escreve piada pro programa, ele falou, tá sendo um aprendizado pra mim, é muito bom. Então, foi bem legal a experiência. Foi bem legal. Eu gostei muito. Legal. Eu me inspiro num podcast lá dos Estados Unidos, chama Joe Rogan, e ele fala que esse tipo de formato de podcast, de entrevistas assim, sem ter limite de tempo, sem ter a pressão de emissoras, né, de regras muito rígidas, se você pode falar de tal assunto, não pode, né, se pode dar opinião, não pode, está sendo muito valorizado e acho que essa é uma tendência mesmo mundial, né, de você conseguir fazer trazer esse tipo de conteúdo, de informação, de entrevistas mais longas. Você não consegue captar o que a pessoa sente, o que a pessoa, quais são as opiniões da pessoa por uma entrevista de televisão ou de rádio de 5, 10 minutos, né? Você fica muito limitado, né? Exatamente. E também tudo muito tendencioso. E já nessas entrevistas assim, sem tempo, sem ter nada, né, pressionando, você consegue realmente captar, né, aquela essência do que a pessoa sente, né?
E tem uns programas aqui de podcast aqui no Brasil que já tá indo nessa linha, né? Tem muito, né? Isso tem muito. De sentar numa mesa, os microfones estão ligados e fiquem à vontade. Aí começa, né? É muito interessante, muito interessante. Eu acho que essa é a tendência mesmo. E é gostoso de ouvir, né? Você põe lá você tá indo, vai numa viagem, você fica ouvindo tudo. Aquela pessoa que você gosta, né? O entrevistado que você também tem interesse, é bem agradável, né? Uma vez, acho que foi o Gun, acho que foi o Murilo Gun, que ele me ensinou essa questão do podcast faz alguns anos. Eu não tinha costume de consumir. E aí ele falou assim, eu acho que foi ele, tá? Posso estar enganado, se não foi, me desculpem. Ele falou assim, às vezes as pessoas reclamam assim, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler sobre esse assunto, eu não tenho tempo... Ele falou assim, quanto tempo você demora no trânsito? 30 minutos, 40. Ele falou, rapaz, se você estiver no trânsito, para de ouvir música, põe um podcast de um cara que você se interessa, o assunto. Aí eu falei assim, nossa, cara, que coisa simples, mas que que agrega tanto, né? E aí eu comecei a pegar, onde eu vou, daqui da minha casa até o trabalho, então eu vou ouvindo um podcast, né? Tô lavando a louça, alguma coisa, põe um podcast. Tô fazendo tal coisa, põe... Nossa, vai agregar muito. Então... A minha viagem para Ribeirão, que eu vou 2 vezes por semana, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ixi, eu consumo muita coisa. Então, olha isso. Eu vou passear com meus cachorros, eu vi que eu sempre tô com fone de ouvido. E a pessoa fala, nossa, você gosta de qual tipo de música, né? Tá sempre com fone de ouvido. São raras as vezes que eu tô ouvindo música. Eu sempre tô ouvindo alguma coisa, alguma notícia, algum podcast. Eu gosto também de ouvir bastante podcasts em inglês, que você acaba treinando também o seu inglês, sim, né? Legal. Então, sempre estou consumindo esse tipo de canal, assim, de notícia, né? É muito gostoso, né? Legal. E vamos falar alguma curiosidade aí sobre sua vida. E você dirige carro normal? Sim. Eu tenho uma adaptação. Sei. Lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, eu resolvi tirar a carta, fui atrás para ver. E tinha vários tipos de adaptação, mas eu tive que ir para uma que tinha uma autoescola aqui próximo que tinha, que é adaptação manual. Então é uma barra de ferro que fica debaixo do volante. E se eu puxar, eu acelero. E se eu pôr ela para frente, eu freio. Sei. Simples. E ele é automático, né? A ideia dele é de ser automático. Então, desde então, eu compro só carro desse jeito, né? Eu tô no meu 3º carro, adaptado dessa forma, que eu já me adaptei, dirijo muito bem, viajo quando tenho que viajar, para São Paulo, qualquer lugar, com esse tipo de adaptação. E funciona muito. Ixi. E tem a adaptação do pedal também, né? Que ele sobe os pedais e as pessoas com nanismo conseguem dirigir. Mas eu queria muito algo que meus pais pudessem utilizar meu carro, ou se eu estivesse namorando, minhas namoradas pudessem utilizar o meu carro. Entendi. Então eu não queria algo exclusivo, tipo, não, só eu posso. Não, se você quiser pegar meu carro para ir ali, pode pegar, funciona. Então esse com o manual, ele funciona para qualquer tipo de pessoa, enfim. Legal. E quais são as limitações que você sente mais no dia a dia? Assim? Eu sinto, eu me adapto a tudo. Eu tenho até um vídeo que eu falo no meu canal que eu... Você tem um canal no YouTube? Eu tenho. Eu procurei e não achei. Chama Não. É Não. H-A-A, não. Tá meio parado, que eu preciso voltar a criar conteúdo dele. Mas eu falo muito sobre isso, tipo, de quebrar um pouco a questão de... eu vou protestar contra tudo. Eu quero dizer que dá pra gente se adaptar. Né? É difícil hoje a gente construir um mundo onde é bom pra todos. Alguma classe vai ficar um pouco com dificuldade. Mas eu até falo que a gente se adapta. Eu sinto muita dificuldade em alguns pontos. Por exemplo, tem um lugar que não tem... Esses dias eu fui numa empresa e eu olhei lá, a máquina de ponto, de registrar o ponto da empresa, ela era altíssima. E eu até brinquei com a pessoa que trabalha lá. Falei, nossa, aqui eu não conseguiria trabalhar, porque eu não ia nem conseguir bater o ponto. E ela olhou e ela falou assim, não, se você viesse trabalhar aqui, a gente ia baixar a maquininha. Eu falei assim, mas por que já não baixou? Tipo, fiquei pensando, não criei nenhum clima ali, né? Não, por que já não deixou, né, uma altura agradável? Porque tem uma pessoa que é cadeirante, tem uma pessoa que é mais baixa. Então, mas no dia a dia, doutor, eu não tenho dificuldade que você fale assim, porque eu me adapto a tudo. Uma vez eu fui me hospedar no Ibis. Falei o nome mesmo, assim, porque não é uma crítica social, mas é uma coisa muito interessante. O balcão do Ibis era muito alto. Muito. Era uma coisa assim, que para pessoas com estatura normal, o balcão ficaria aqui. Você conseguia até essa altura. Na hora que eu cheguei, eu dei risada. Falei, meu Deus, como é que eu vou... O que eu vou fazer?
Quando eu olhei lá numa pontinha assim, tinha uma mesa para deficiente, bem baixinha e tal. Só que lá longe não tinha ninguém te atendendo, então você tinha que ir lá, ficar esperando alguém. E quando eu fui lá, nessa mais baixa, ninguém vinha, porque não me via. Sei. E, nossa, ficou muito engraçado. Eu fiquei um tempão e meus amigos, quer que eu chame? Eu falei, deixa eu aqui que eu vou usar isso de piada. E fiquei um tempão. E aí uma moça veio e pediu desculpa, pediu perdão. Eu falei, moça, não tem culpa de nada, não tem nada a ver, relaxa, eu tô aqui me divertindo. Então eu acho que essas questões de balcão, de lugares que dá para você dar uma organizada, que me incomoda. Mas me adapto, eu me encaixo. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,31. 1,31. E o peso? Nossa, acabei de me pesar, eu vindo pra cá. Tô com 54 quilos. Tô bem pesadinho. Tô meio acima do... Chumbinho, né? Tá bem chumbinho, Eu falo que parece um arquivo zipado, um amigo meu fala. Pra ter um monte de coisa, mas num negócio pequenininho. É verdade, parece um arquivinho zipado. E você tem algum problema de saúde? Não. De coluna, nada? Não, nada. Nada. Graças a Deus. Eu vi que você já fez algumas lives com uma outra, a Nan. Sim. Ela é da onde? Eu fiz uma com uma menina do Rio de Janeiro. Ela tem um movimento que chama Look Little. Ela fala muito sobre moda para pessoa que tem nanismo. Eu fiz uma com o Gigante Léo, comediante também, Gigante Léo. Esse aí já é mais conhecido. Eu fui o pioneiro no stand-up com o nanismo, né, o Gigante Léo. Ele é de São Paulo, acho que agora ele tá morando. E ele que começou, ele já foi no Jô Soares, já foi em vários programas, um cara que puxou aí a ideia. Legal. E eu fiz uma live com ele. De nanismo, eu acho que foram só os dois que eu tratei sobre o assunto, assim. De nanismo, acho que é só os dois. Mas tem muito envolvimento com várias outras pessoas. Eu fui convidado para participar de uma live com uma menina, eu acho que ela é do Nordeste, do Ceará. Eu acho que ela é do Nordeste. E foi muito legal. Ela é totalmente igual a minha cabeça, assim, que é de relaxa, dá uma acalmada. Então foi muito gostoso. E eu tenho envolvimento com ele. E eu fiz uma com o irmão do Cambota. Rodolfo, ele é ortopedista. Ele mora em Goiânia. E a gente conversou um pouco sobre nanismo, porque ele é ortopedista. Então a gente conseguiu quebrar bastante... dúvida, né, que o pessoal tem com o nanismo e tudo mais, e ele conseguiu me ajudar bastante. Legal. Nessa questão. E aí você tem shows agora para agora semana que vem? Semana que vem, todos os dias em São Paulo. Todos os dias? Todos os dias. Onde vai ser? Eu não sei a agenda certinho, mas eu sei que é Barueri, ali perto, Guarulhos, tudo ali em torno de São Paulo, né? E Piracicaba, acho que vai ser sábado que vem, que Legal. eu vou ter. Então tem bastante coisa acontecendo aí. Que massa, viu? Muito bom. Só um minutinho, deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa. Rafa, eu tenho uma lembrança pra você aqui no canal. Que bacana. Uma necessaire aí, pra você guardar suas coisinhas. Poxa, muito legal, seus cara. pendrives. Ixi. E sabe, uma lembrança, tá? Legal demais. E desejo muito sucesso pra você no seu recomeço aí da pós-pandemia, nos seus shows. Você é uma pessoa muito talentosa, inteligente, que você não tem de tamanho, tem de coração, de simpatia. Obrigado. Tá? E o que você precisar de mim, pode contar comigo também. Quando você tiver também shows aí pela região, Ribeirão, Bebedouro, pode me chamar que eu vou com certeza. Que legal, bom demais. E fiquei muito feliz aqui com a sua presença no canal, tá bom? Muito obrigado pelo convite. E eu também fiquei super feliz. Na hora que você falou, vamos, eu falei, o Eduardo me chamou da Cretis. Falou, doutor, eu falei assim, você tá brincando? Ele falei, não, você tá brincando. Cara, eu vejo os vídeos que ele tá fazendo lá, porque achei super legal. Falei, agora é a tua vez. Falei, que legal, eu fico muito feliz, tá? De verdade. Obrigadão. Tamo junto aí, tá? Obrigado, doutor. Obrigado.